Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pela equipe Cofasp, né? Eu, como vocês bem sabem, Aderaldo Silva, sou engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp. Fico muito feliz em estar tendo mais uma vez a oportunidade de estar produzindo um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biofertilizante. Essa primeira parte eu vou falar mais teoricamente, né? E aí vai ter uma segunda parte que vai ser a mão na massa, a gente produzindo o biofertilizante. Então, galerinha, o biofertilizante, a palavra biofertilizante significa o seguinte: bio vem de vida e fertilizante vem da palavra fertilizar ou fecundar. E aí a gente juntando essas duas palavras vem a questão da fertilização através da vida. Então são organismos vivos que vão estar fertilizando esse meio ao qual ele pode estar sendo inserido, que basicamente são as plantas e o solo, né? E aí assim, e o que seria basicamente esses biofertilizantes? O que seria, né? É importante a gente dizer que a gente está colocando organismos vivos, produto resultante de micro-organismos vivos, não é nada artificial, não é nada produzido em laboratório, não é nada químico. Então assim, vocês precisam ter esse entendimento. Assim, e ele pode ser produzido de diversas maneiras, com insumos da própria propriedade, como o texto está dizendo, que aí a gente usa estercos, leite, caldo de cana, pode ser o açúcar mascavo, pode colocar cinza, pode inserir farinha de osso, tanto faz. Você pode também estar enriquecendo com pó de rocha, outros micro-organismos eficazes, que são os ME, que a gente também vai falar um outro tópico, a gente vai estar falando de micro-organismos eficientes em um outro vídeo, entre outras coisas, né? Torta de mamona, a gente pode estar colocando folha seca, mix de folha seca, isso aí a gente pode estar fazendo de diversas formas. E o biofertilizante, ele basicamente traz em sua função nutrientes, hormônios, alguns compostos alcoólicos e fenóis e micro-organismos benéficos. Os nutrientes são basicamente os macro, né? E boa parte dos micronutrientes. E aí a gente pode citar cálcio, magnésio, fósforo, boro, molibdênio, entre outras coisas. Os hormônios que ele traz, né, hormônios naturais, que isso fique bem claro, eles ajudam no desenvolvimento e resistência da planta. Então assim, são hormônios que naturalmente vêm dentro do composto e que não é químico, não é nada modificado. E aí vem os compostos alcoólicos e fenólicos, que são substâncias que ajudam a planta a desenvolver suas células, que é muito importante essa parte da reprodução celular por conta do desenvolvimento das plantas. E vem alguns micro-organismos benéficos, que são os seres que ajudam essas plantas a se defenderem, disponibilizando nutriente, porque a gente pode dizer que uma planta bem nutrida, ela é uma planta que tem maior resistência a doenças e pragas, né? E aí tem uma foto do biofertilizante líquido que a gente vai ver bem direitinho mais pra frente. E aí, continuando da importância, né? O biofertilizante é excelente fonte de nutrientes para os vegetais, porque apresenta em sua composição elementos que são essenciais ao desenvolvimento das plantas, como eu coloquei, né? Toda essa parte de micro e macronutrientes. Então é como se fosse uma vitamina. Pense no biofertilizante como se fosse uma vitamina que a gente faz para nós mesmos, né? Pense que seria uma vitamina feita para as plantas e o solo. Porque eu acredito que vocês saibam, mas se não souberem, vamos discutir agora. Vocês precisam enxergar o solo como um organismo vivo. O solo não é uma matéria morta, o solo não é uma coisa que a gente está trabalhando ali, ele não é vivo. O solo é vivo, possui macro e microfauna, que a macrofauna são os besouros, as minhocas, os caramujos, e a microfauna são basicamente fungos e bactérias. Então, a partir do momento que você
chega com um produto, uma vitamina, uma substância que estimula, é rica em vitaminas, hormônios e tudo, isso é muito bom para o solo, né? Ele aceita muito bem isso, porque é uma substância orgânica, é uma substância que não é baseado numa produção mineral e artificial em laboratório. Quem produz o biofertilizante são as bactérias. E principalmente ele o principal característica e importância do biofertilizante é que ele é de baixo custo e é uma das principais formas que o produtor tem de estar produzindo o seu bioinsumo. Claro que a gente tem marcas comerciais de biofertilizante, que as empresas não são santas e as empresas não são bobas. E elas veem no biofertilizante um produto comercial que pode sim estar sendo comercializado de uma forma que obtenha lucro. Mas são poucas as empresas que vendem biofertilizante, porque é uma tecnologia tão tranquila do produtor estar realizando que parece que não é tão vantajoso a empresa está produzindo, porque não vai ter tanto recurso, não vai ter tanto ganho financeiro, né, o retorno, já que o produtor sabe produzir e é fácil produção. Como eu falei, por ele possuir essa gama de nutrientes, ele auxilia na manutenção do equilíbrio dessa planta, no equilíbrio nutricional, propiciando uma maior formação de proteínas e menos aminoácidos solúveis. Porque proteína é a fonte de reserva, de alimento para a planta, né? Que aí a gente são principalmente os ATPs, que são unidades de energia que são gerados a partir da quebra de proteínas. E aí isso é bem técnico, mas imagine como se a proteína fosse a maneira pelo qual a planta obtém sua principal fonte de nutrição, que é a clorofila. E aí assim, resulta, se a partir do momento que a planta tem melhores condições de estar produzindo essa reserva nutricional, ela consegue ter uma maior defesa nutricional. E aí eu coloquei essa imagem aqui porque ela representa a questão da lei do máximo e do mínimo. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar a seguinte frase, né? Tudo demais é veneno. E tudo de menos também não deixa a desejar. E aí esse baúzinho, esse tamborzinho aqui, tambor não, como é o nome? Barril. Esse barril aqui, ele representa os elementos que estão dentro da planta. Então ele está mostrando aqui que existe um equilíbrio. Alguns elementos eles pedem com maior quantidade, outros menores. Mas o importante é que seja maior quantidade ou menor quantidade, não pode sobrar. Não pode ter essa sobra aqui. Então nem o excesso, nem a falta. E aí os 3 principais usos do biofertilizante seria uma adubação via solo, seria uma adubação foliar e a utilização desse biofertilizante no tratamento de sementes. A adubação foliar ele vai agir como um condicionante de solo, ele vai estar trazendo estruturas, condições para o solo melhorar a sua estrutura, ele vai estar trazendo uma gama de produtos orgânicos que vai estar neutralizando ácidos, alumínio ácido, vai estar aumentando a condição de absorção de nutrientes para essas plantas. E essa adubação foliar é como se fosse assim, vai agir da mesma forma, só que quando você joga diretamente no solo, primeiramente ele melhora as condições do solo e a partir disso a planta consegue aproveitar melhor essa condição de solo. Quando você dilui, claro que tem as diluições que a gente vai ver mais para frente. E aí quando você oferece ele via foliar, é como se fosse uma dosagem que ele já pudesse absorver ali de pronto imediato. E no tratamento de semente, eu coloquei esse tratamento químico aqui, ó, da soja, que ela é peletizada, né, com veneno. Aquelas sementes que vem rosinha, vermelhinha, ou verde, ou cinza, que já vem com aquele pallet, ali é veneno. Mas a gente pode fazer isso de forma natural com o tratamento de sementes, com tratamentos utilizando biofertilizantes, seja sementes, estacas ou bulbos. Agora um detalhe, essa semente que é tratada com
com esses venenos, ela pode sim ser armazenada e aí ser plantada de acordo com o fabricante. Já o tratamento feito com o biofertilizante, as sementes que foram tratadas com ele tem que ser utilizada imediatamente, não pode fazer o armazenamento. Então, você só trata a semente que você for utilizar, não pode armazenar. Existem basicamente duas formas de se produzir biofertilizante. E uma forma é aeróbica. Aderaldo, o que é isso? Eu não entendo do que é isso. Mas vocês vão ver que basicamente a diferença é que tem oxigênio e não tem oxigênio. A diferença básica é essa. Então, esse aeróbica é com a presença do ar. Então, não vai ter essa preocupação de estar fechando o recipiente sem entrar o ar. Não tem essa preocupação, como a gente pode colocar aqui nessa figura. Ó. A gente vê aí que na figura não está fechado, né? Só está coberto. Existe a preocupação de cobrir para poder não, se caso chova, não entre, né, água a mais do que deve nessa mistura. E aí ele coloca aqui, né, os ingredientes são colocados junto à água. O tambor pode ser plástico, alumínio, inox, isso aí pode até ser feito em uma caixa tipo de cimento rebocado, isso aí não tem problema nenhum, né? E ela tem que ser revolvida constantemente até que o produto fique pronto. Que geralmente isso aí é mexido 2 vezes ao dia, pela manhã e final da tarde. E a outra forma é a forma anaeróbica, que aí sim não tem a presença do oxigênio, tem que estar bem fechadinha. Eu coloquei essa imagem aqui, que é de um biodigestor, porém o princípio é o mesmo. Nosso tambor de biofertilizante, ele tem o mesmo princípio do biodigestor, mas só que o biodigestor, que tem até o outro vídeo, né, para a comunidade que a gente preparou, o biodigestor, eu acredito que tenha sido para Lajeado de Mirangaba, que a gente estava falando de biodigestor. Mas não precisa ser tão sofisticado assim, porque lá tem que ser sofisticado por conta que tem que pegar o gás metano para poder comprimir ele e utilizar na culinária, né, no fogão para cozinhar. E aí assim, o recipiente deverá ser completo em até 75%. Por quê? Os outros 25% vai ser um espaço onde vai ficar reservado para colocar a mangueira e a mangueira não ter contato com o líquido dentro do tambor. Mas a gente vai explicar isso na parte prática. E aí assim, e aí a gente, essa ponta da mangueira, ela tem que ficar dentro da água, porque quando o gás sair, ela não vai mais, ela não pode ter contato com, voltar o ar, tipo um refluxo, tá entendendo? Então assim, a gente vai estar colocando, colocando esses nutrientes e fechando bem direitinho. E não precisa ser sofisticado assim. A tecnologia de biodigestor, ela é muito simples. Ela pode ser feita até em garrafa de 20 litros, ela pode ser feita em garrafas PET menores. Eu vou botar um exemplo de cada um. E quanto que fica preparado? Olha, isso vai variar bastante. De acordo com a temperatura. Na nossa região aqui costuma levar entre 35 e 45 dias para o biofertilizante ficar pronto, né? Para as bactérias ter todas as fases e aí digerir todo aquela partezinha, né? Toda aquela mistura que você colocou ali. E aí uma dica, antes que eu esqueça, é que após o preparo, o biofertilizante deve ser coado antes de aplicar nas plantas ou no solo, até que não, porque se você quiser colocar com um regador, você não precisa coar. Mas quando a aplicação via foliar, ele tem que ser coado. E de preferência coa primeiro num pano e depois naquela peneirinha da bomba costal. Aqui tem algumas referências bibliográficas que eu utilizei em relação às imagens e algum material que é importante a gente estar colocando, né? Que as imagens não foram produzidas pela gente. E a gente vai agora para a parte prática, que é uma parte do preparo do biofertilizante, viu? E aí essa parte vai ser no campo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu! A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional,
com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.